Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Profeta Isaías, capítulo 38. Isaías é conhecido como profeta messiânico, por ter dedicado muitos dos capítulos deste livro para falar sobre Messias, sobre Cristo. Por isso que também é conhecido como profeta messiânico. Mas não é sobre Isaías que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre um rei de Judá, por nome de Ezequias. Isaías capítulo 38. Nós vamos falar sobre Ezequias. O nome Ezequias significa o Senhor da força. Diga para o seu irmão do lado: o Senhor da força. Amém? Eu já vi gente falar assim: pastor, eu oro para Deus, não me dá força, porque se ele me der força, eu acho que eu mato um. Então eu oro para Deus me dar paciência. Então amém. Seja como for. Vamos lá, queridos, quem já encontrou, diga amém. Isaías 38, versículo 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Toda a igreja diga amém. Feche os olhos agora, curva a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, esta é a hora do culto, onde nós ouvimos a tua palavra. Eu peço a inspiração do teu Espírito Santo. Eu peço a graça do teu Espírito Santo para que ao abrir da minha boca, como eu oro todas as vezes, eu oro nessa noite, que ao abrir da minha boca possa ser o teu Espírito a ministrar, a conduzir e a influenciar a todos que estão aqui, Senhor. Fala conosco, fale com cada um, Senhor, que está ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode desocupar a sua mão, aplaudir o Senhor essa noite. Glória a Deus. Ezequias, como já disse, foi um grande rei. Foi o filho de um homem, de um rei chamado Acaz. Esse rei Acaz, o pai de Ezequias, não foi um rei muito bom. Pelo contrário, foi um rei que começou fazendo certo, depois se perdeu e começou a fazer tudo errado. Então Ezequias foi alguém que não teve bons exemplos. Ezequias foi alguém que não serviu de referencial para seus filhos. Ou melhor, Acaz, pai de Ezequias. O exemplo que ele deu não foi um exemplo de um bom rei, de um bom político. Muito provável também que não foi de um bom pai. E nós que temos filhos, nós sabemos que nós influenciamos os nossos filhos. Alguns dias atrás eu ouvi uma história que dizia de um filho, de um pai, que dizia para o filho: filho, vê lá para onde você anda. E o filho falou assim: não, pai, vê lá onde o Senhor anda, porque eu sigo os teus passos. Ou seja, nós que temos filhos, ou você que ainda vai ter filhos, saiba que é muito sério aquilo que nós damos como exemplo para os nossos filhos.
Os nossos filhos, eles acabam copiando os nossos passos. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão me ouvindo? Amém. Então, quando Acaz morre, quando o pai de Ezequias morre, e ele assume o reinado, ele tinha aprendido com o seu pai algumas coisas boas, mas a maioria das coisas que ele viu do seu pai foram coisas que não eram tão boas. E Ezequias, ele quando começa a reinar, ele diz o seguinte: eu vou fazer diferente. Não importa se a minha origem foi uma origem simples ou foi uma origem, uma família rica. Não importa se a minha família me deu uma estrutura boa ou se a minha família não me deu estrutura. Não importa. Eu quero fazer diferente. Eu tenho capacidade para fazer diferente. Por isso que não importa se você não teve um bom pai, uma boa mãe. Não importa se você não foi talvez até criado pelos seus pais. Não importa se os teus pais não te deram um bom exemplo. Não importa. Você tem capacidade de fazer diferente. Pode ser que na tua casa você não teve bons exemplos, mas também não importa. Você é alguém que tem Deus na vida. E se nós temos Deus na nossa vida, temos capacidade de fazer as coisas diferentes, fazer o melhor, de fazer as coisas para exaltar e para louvar o nome do Senhor. Quem concorda comigo? Glorifica a Deus essa noite. Aleluia. Não importa se você tem uma origem simples, se teus pais estudaram ou não estudaram, se você foi criado com berço de ouro, não importa. Podemos fazer a diferença. Diga para quem está ao seu lado: nós podemos fazer a diferença. Ezequias falou: eu vou fazer a diferença. Ele foi um rei, sabe como ele era conhecido? Como um rei virtuoso. Ele era conhecido como um rei virtuoso. E você pergunta: mas por que ele era virtuoso? Porque ele era chamado e conhecido de rei sábio. Ele tinha aquilo que nós buscamos: sabedoria. Ele foi um bom rei. Ele foi um bom político. As reformas que Ezequias fez foram reformas não somente espirituais, nós vamos falar mais para frente, mas também foram reformas para o povo. Então ele foi um político bom. Como nós temos falta de bons políticos, não é verdade? Nós sofremos com isso. Mas não é o tema da minha pregação de hoje. Quem sabe onde a gente fala sobre isso. E ele teve algumas ações. Ele teve algumas ações que foram muito importantes. Porque quando a gente observa a história dele, o momento que ele faz a oração para falar com Deus, em um dos momentos da oração, ele falou: Senhor, lembra que eu andei na tua presença. Fiz o que era reto aos teus olhos, com o coração inteiro. E o que ele fez foram verdadeiras reformas espirituais. Porque você sabe que o rei, ele, além de ser rei, ele influenciava a nação a buscar ao seu Deus. E Acaz foi um rei que não foi bom. Então Ezequias falou: então vou fazer diferente. E a primeira coisa, nós vamos restabelecer o culto. Nós vamos começar buscando a Deus. Não tem nada melhor do que você começar uma semana sentado ouvindo uma palavra de Deus. Quem concorda, diga amém. Nada melhor do que você sentar no domingo, que é o primeiro dia da semana, você sentar e você ser ministrado e ser influenciado pela palavra. Não tem nada melhor. Ezequias falou: nós vamos tornar a cultuar a Deus. O culto a Deus será a religião oficial desta nação. Todos nós serviremos a Deus. Ponto final. Ele restabeleceu, além do culto, ele restabeleceu a celebração da Páscoa. Não Páscoa no sentido que nós vamos falar essa semana, mas a Páscoa no sentido do judaísmo, que era a Páscoa que celebrava a saída do povo lá do Êxodo, lá do Egito, para a terra de Canaã, para a terra prometida. E ali eles celebraram a Páscoa, mataram o cordeiro, e o sangue do cordeiro foi aspergido nos umbrais da porta, e teve todo aquele ritual, aquela mística, né? E por isso o cordeiro na Páscoa, lá na frente foi o Cristo, né? Nós vamos falar sobre isso essa semana.
Então Ezequias falou: nós vamos restabelecer o culto e a Páscoa. E a partir de agora, todos os anos, celebraremos a Páscoa na presença do Senhor. E foram ações que elas foram como que acumulando. Olha para quem está ao seu lado e diga: tudo que nós fazemos para Deus fica registrado na memória de Deus. Amém? Existe um memorial, existe um registro no céu de tudo que nós fazemos, de todas as nossas ações. Quem entendeu, diga amém. As boas e as más. Aquilo que nós fazemos para Deus, ela fica lá registrada em algum lugar no céu. Existe um registro lá no céu, um cartório, sei lá o que existe lá no céu, onde está registrado as nossas ações. E tudo isso que Ezequias foi fazendo, foi acumulando. Foi acumulando, foi acumulando, foi acumulando. E agora Ezequias, ele experimenta um negócio muito terrível. Ele começa a se sentir mal. Ele adoece. Ele começa a passar mal. Muito mal. Procura os médicos daquela época. Procura o SUS daquela época. Misericórdia. Se foi igual de hoje, caso de Ezequias. Procura todos os médicos daquelas regiões, porque os médicos da nação dele não sabiam o que fazer. Procura todos os recursos da medicina, e ele não melhorava. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que ele foi piorando, ficando mal, talvez com febre, talvez com vômito. Uma coisa é fato, ele estava caminhando para a morte. Quem está entendendo, diga amém. Estava caminhando para a morte. E ele começou a ter a sensação, ele começou a ter a impressão que ele ia morrer. É um negócio estranho de pensar. Pensar sobre a morte é um negócio estranho. Tem gente que não gosta nem de falar sobre morte. É verdade? Tem pessoa que a gente começa a falar sobre morte, não, muda de assunto. Porque morte é certeza. Viver não é certeza. Qual certeza que nós temos que amanhã nós estaremos vivos? Sabemos. Pode ser que sim. Espero que sim. Talvez não. Agora a morte é certeza. Um dia nós morreremos. Quem está entendendo, diga amém. Já tem gente procurando madeira para bater aí, né? Não se preocupa não. Ele começa a adoecer. E a Bíblia fala que ele é visitado por um profeta naquela época, um grande homem de Deus, chamado profeta Isaías. E esse profeta Isaías era um homem de intimidade com Deus. Era um homem que quando ele falava, as pessoas elas ouviam e tremiam, porque o que ele falava acontecia. Não eram esses profetas como a gente vê hoje, que saem falando um monte de profecia, e como as pessoas gostam de ouvir profecias. Como as pessoas vão atrás de profetas, e de revelações, e de místicos, e não sei o que mais. Terrível. E ele era um profeta, mas um profeta de verdade, profeta com P maiúsculo, profeta, um homem de Deus de verdade. E quando Ezequias estava lá na sua cama enfermo, diz a Bíblia que Isaías ele é conduzido por Deus para ir falar com Ezequias. E quando Isaías chega lá no palácio onde o rei morava, lá na casa do rei, e pede para falar com o rei, e ele é conduzido até o quarto onde o rei estava. Diz a Bíblia que ele entra e ele traz uma mensagem para o rei. Qual era a mensagem? Era uma mensagem terrível. Porque o profeta agora olhava para ele e dizia: olha rei, Deus mandou eu vir aqui. Deus mandou eu vir aqui te trazer uma mensagem. Eu imagino Ezequias dizendo: oh Deus, obrigado Senhor. Ufa, Deus me viu, Deus me ouviu, Deus está me vendo. E o profeta olha para ele e fala assim: olha, Deus manda eu te dizer que essa enfermidade tua verdadeiramente é para a morte. Como é que é? Você vai morrer por conta dessa enfermidade. Deus mandou você já preparar a sua casa, preparar a sua família. Deus já mandou você a se ajeitar, porque você morrerá e não viverá mais. E o que mais Deus diz? Somente isso. E o profeta dá as costas e sai do quarto do rei. E agora Ezequias
negócio estava ficando pior. Ele percebe que agora estava sério, porque se o próprio Deus tinha dito que ele morreria, quem pode livrar da mão de Deus? Não tem ninguém que livra. E qualquer pessoa no lugar de Ezequias entraria em desespero. Qualquer pessoa no lugar de Ezequias começaria a gritar, começaria a murmurar, a blasfemar contra Deus. Qualquer pessoa no lugar de Ezequias, ao receber uma má notícia, ficaria revoltado com Deus, dizendo: Deus, do que valeu ter feito? Do que adiantou ter feito? Eu trouxe o culto novamente, eu trouxe a Páscoa novamente, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tirei e aboli toda a idolatria do reino. Por que o Senhor não me cura? Mas ele fez diferente. Diz a Bíblia que quando o profeta sai do quarto e a porta é fechada, diz a Bíblia que ele virou o rosto para a parede. Repita comigo: ele virou o rosto para a parede. Ele virou o rosto para a parede, queridos. Ele coloca a face na parede. Ele começa a chorar na presença de Deus. Ele começa a chorar. E na mente dele começa a passar um filme na mente dele. É estranho quando você tem uma experiência de quase morte. Freud diz que a experiência de quase morte muda a pessoa. E quando você tem uma experiência de quase morte, você... é como que um filme passando na tua cabeça, irmãos. Terrível. Eu já achei alguns momentos da minha vida que eu iria morrer. Um desses desmaios meus aí que eu tive, eu achei que eu ia morrer. Uma sensação terrível. Falei: agora eu vou embora. Não dá tempo de nada, não dá tempo de ligar para ninguém. É estranho. E ele vira para a parede e ele começa a chorar. Ele começa a chorar e ele começa a orar. Ao invés de ele aceitar a sentença de morte, a Bíblia vai dizer que ele volta-se para a parede e ele começa a orar e a clamar ao Senhor. Eu quero nessa noite dizer para você, em nome de Jesus: não aceite nenhuma sentença de morte na tua vida. Não aceite palavra de morte na tua vida, porque a palavra de Deus hoje para você não é palavra de morte, mas é uma palavra de cura, é uma palavra de livramento, é uma palavra de bênção e é uma palavra de milagre. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia! Ele começa a orar, ele começa a clamar, e ele fala: Deus, olha a oração que ele fez. Versículo de número 3: lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito eu fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. Esse é um dos textos. Esse é um dos textos que tem gente que adora pegar esse texto e vir trazer nas aulas de teologia para eu tentar explicar. É difícil explicar esse texto, porque o próprio Deus tinha dito que ele ia morrer. Quem entendeu? Diga amém. O próprio Deus tinha dito para ele: olha, você vai morrer. E no momento que ele começa a orar, no momento que ele começa a falar com Deus, ele fala: Deus, lembra-te. Quando ele começa a trazer à memória os seus atos perante o Senhor, ele começa a perceber que ele fez a vontade de Deus durante a vida dele, e que no coração dele não existia interesse, porque fazer a obra de Deus por interesse, seja qual for o interesse, não vale. Ofertar com interesse não adianta. Fazer algo para alguém com interesse de receber em troca alguma coisa não adianta. Ele percebeu que tudo que ele fez durante toda a sua vida, principalmente no momento que ele assumiu o trono, ele falou: Deus, eu fiz tudo reto. Eu não fiz com segundas intenções, eu não quis me aparecer, eu não quis tomar tua glória em nenhum momento. Então lembra, Senhor. E esse texto ele dá um nó nesse momento,
Porque Deus, quando ouve a oração de Ezequias, Deus fica de pé para ouvir a oração de Ezequias. Olha para quem está ao seu lado e diga: Deus vai ficar de pé nessa noite. Diga para ele: Deus vai ficar de pé nesta noite para ouvir a tua oração, para ouvir o teu clamor. Aleluia. Quem crê nisso? Quem acredita nisso aí? Então aplaude o Senhor e adore a Ele nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Mais forte as palmas, amém? Deus fica de pé. E Deus ouve a oração dele. Deus analisa a oração dele. Deus não somente ouve, mas Deus faz um verdadeiro raio-x no coração dele. Deus não somente ouve o que ele dizia, mas Deus estava ali olhando no coração dele. E talvez Deus falou assim: puxa aí para mim o memorial de Ezequias. Existe isso, pastor, na Bíblia? Não existe. Eu estou aqui tentando te fazer pensar. Quem está entendendo, diga amém. Não sai daqui falando heresias em nome de Jesus. Puxa aí no arquivo Ezequias, filho de Acás. Puxa aí a ficha dele. Está aqui, Senhor. Está aqui a capivara dele. Pega aí. Eu imagino Deus olhando para as ações de Ezequias, Deus olhando para o coração de Ezequias, Deus ouvindo a oração dele, e Deus percebendo que aquilo que Ezequias estava falando fazia sentido. Quem entendeu? Diga amém. Peraí, ele falou e ele fez, e o coração dele está limpo. Deus começou a perceber que aquilo que Ezequias estava dizendo na oração fazia sentido com as suas ações. Deus está muito mais preocupado com as nossas ações do que com as nossas palavras. Quem está entendendo, diga amém. Deus está muito mais interessado naquilo que nós temos feito do que aquilo que nós estamos discursando. O exemplo válido nas nossas casas não é aquele exemplo apenas do sermão de moral que nós damos para o filho, mas o que vai valer realmente são as nossas ações e aquilo que os nossos filhos estão vendo que nós temos feito. É isso que vale na verdade. E Deus começou a pensar, Deus começou a perceber, Deus começou a ver que realmente ele tinha orado aquilo e aquilo era verdade. Deus começou a perceber que as ações de Ezequias, toda a construção que Ezequias fez, tudo aquilo foi com o coração inteiro. E eu consigo entender o seguinte, porque Deus ouviu aquela oração, Deus percebeu aquilo que Ezequias estava orando. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele fala: Isaías, volta lá e fale com Ezequias. Diga para quem está ao seu lado: o Senhor tem uma boa notícia para você nessa noite. Aleluia. Vai lá e diga para Ezequias. Ela vai dizer o que, Senhor? Eu acabei de sair de lá, Senhor. Não faz nenhuma hora de sair de lá, Senhor. Vai lá. Fale com Ezequias uma nova mensagem. E olha qual foi a palavra que Deus mandou ele levar para Ezequias. Versículo 4. Veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Todos digam amém. Amém. Daí vem um nó teológico aí. Pastor, alguém vai dizer: pastor, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, lá em Números, e nem filho do homem para se arrepender. Alguém vai dizer: pastor, mas Deus, ele não muda de opinião. Foi louvado aqui na hora da oferta. Deus não é homem para mentir. Como que Deus falou algo e depois Deus se equivocou? Deus mudou de ideia. Deus falou: então é verdade, pensando bem. Foi isso que deve acontecer com Deus? Não foi isso.
quando eu leio esse texto ele não vai me trazer nó, se eu ler com a seguinte ideia: Deus tem propósito em todas as coisas. Deus tem propósito em todas as coisas. Quando eu começo a pensar na dimensão, quando eu começo a pensar na grandeza da bondade de Deus, quando eu começo a pensar na forma gigantesca de Deus ser bom, eu começo a entender que esse Deus bom, esse Deus que é bom na sua essência, esse Deus que é a verdadeira revelação da bondade, eu começo a entender que mesmo Deus sendo bom, Ele permite problemas na minha vida, mesmo Deus sendo bom, Ele permite eu chorar, mesmo Deus sendo bom, Ele permite decepções, Ele permite frustrações, Ele permite traições na minha vida. Alguém vai dizer: pastor, se Deus é bom, então porque Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha de fogo? Pastor, se Deus é bom, como que Deus permitiu Daniel ser jogado numa cova de leões? Só vai dizer isso aquele que for inocente, ou aquele que não conhece um palmo da Escritura Sagrada, porque o mesmo Deus que permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego aí para a fornalha de fogo, esse mesmo Deus abriu o céu e enviou o livramento. O mesmo Deus que permitiu Daniel conhecer a cova dos leões por lado de dentro, esse mesmo Deus tampou a boca dos leões e deu vitória ao seu filho. O mesmo Deus que disse para Ezequias: Ezequias, eu mato, Ezequias, eu derrubo, Ezequias, eu abato aquele que está em cima. O mesmo Deus que fez isso com Ezequias também foi o mesmo Deus que disse para ele: Ezequias, eu te dou 15 anos de vida, eu transformo a morte em vida, eu transformo a maldição em bênção. Eu não tenho texto aqui que mostra um Deus equivocado, não. Eu tenho um texto que mostra que quando eu oro, o milagre acontece, que quando eu oro, Deus muda a sentença, que quando eu oro, Deus abre o céu e traz vitória e resposta para a nossa vida. Levanta a mão, aplauda o Senhor e glorifica a Deus. Feche os olhos por um minuto, comece a glorificar o Senhor. Diga: Deus, eu creio, diga: Deus, eu recebo, diga: Deus, eu tomo posse desta palavra para a minha vida. Deus, muda essa bênção. Meu Deus, vou te contar uma coisa sobre Deus. Vou te contar um negócio sobre Deus que fica claro nesse texto, que fica muito evidente. Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida para ver as nossas reações. Guarda isso. Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida para justamente ver como nós iremos reagir. Diga para o teu vizinho aí do lado: Deus está te provando. Deus está provando. A única resposta que eu posso ter sobre esse texto, a única humilde resposta que eu posso dar sobre esse texto, é que Deus queria ver como que Ezequias iria reagir. Não tem outra explicação. Não existe outra explicação, porque se eu tentar explicar outra coisa, eu vou entrar em contradição com a própria Bíblia, e não é esse o meu propósito. A única explicação que eu tenho sobre esse texto é que Deus permitiu aquilo acontecer, que Deus permitiu Ezequias receber uma notícia como aquela para ver como ele iria reagir. E eu percebo que nós, durante a nossa vida, durante os nossos cotidianos aí, Deus permite situações na nossa vida. Deus permite às vezes o nosso celeiro ficar vazio. Deus às vezes permite problemas na nossa vida para ver se na hora do culto nós vamos louvar com a mesma intensidade que nós louvamos quando tudo está bem. Nós fazemos a obra, o pessoal do louvor, como o pessoal do louvor é provado também, vamos ver se ele vai cantar do mesmo jeito. Vamos ver se o pastor vai pregar com a mesma veemência, com as mesmas certezas e convicções que ele tem quando tudo está bem. Vamos ver como ele vai pregar. Com a igreja vazia, com os problemas, com um monte de contas chegando e com o vizinho reclamando. Vamos ver como ele vai fazer.
Será que Deus pode fazer isso? Sim, Deus pode fazer isso, porque Deus, Ele prova os seus filhos. É bíblico. Deus prova, Deus Ele experimenta. Deus experimenta aquilo que realmente está nos nossos corações. Vamos experimentar então. Jó está dizendo que o Redentor vive, que por certo, qualquer momento virá e mudará a sua sorte, o seu cativeiro. Então vamos permitir. Israel que fala que ama o Senhor, então vamos permitir o cativeiro, vamos permitir o deserto, vamos permitir a luta. Seremos provados, diga para o teu irmão do lado, seremos provados por Deus. O Deus falou assim: eu vou provar Ezequias. Ezequias não murmurou, não reclamou de Deus, não chamou Deus de infiel. Só que Ezequias sabia, lá no coração dele, guarda essa certeza, ele sabia que aquele que tem uma promessa de Deus, ele não morre sem viver a promessa do Senhor. Diga para quem está ao seu lado: você não vai morrer sem antes viver a promessa de Deus. Mais uma vez, diga: você não vai morrer sem antes viver a promessa do Senhor. Eu vou te contar um segredo. Ezequias, sabe qual era a promessa que ele esperava aqui? Sabe qual era a promessa? A promessa que Deus tinha falado para um rei que viveu antes dele, muito antes, 300 anos mais ou menos. Um rei por nome de Davi. Ezequias vem da linhagem de Davi. E Deus olhou para Davi e falou: Davi, não te faltará herdeiro sobre o seu trono. A sua descendência reinará sobre o meu povo. E sabe qual era o grande problema aqui? Sabe qual é a problemática do encontro do texto? E sabe por que Deus, o próprio Deus, cita Davi nesse texto? Você reparou que Deus citou Davi no texto? Quer ver onde está Davi aqui? Cadê o nome de Davi? Ó, versículo 5. Vai e diz a Ezequias assim: diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Qual era a promessa? Que ele teria filhos e sucessores no trono. Ezequias não tinha filho. Ezequias ainda não tinha um filho. Se Ezequias morresse, não existia mais a linhagem de Davi em cima do trono. Então Ezequias falou: Senhor, eu preciso de um filho. E o Senhor deu a Ezequias mais 15 anos de vida. Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Depois de 5 anos de vida, a mais que o Senhor deu para ele, ele teve um filho que se chamou Manassés. E esse Manassés foi o seu sucessor em cima do trono. Ou seja, se existe uma promessa de Deus na tua vida, essa promessa ela está viva. Se existe uma promessa de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, eu tenho certeza que você não morre sem antes ver e viver a promessa do Senhor na tua vida. O Deus de Ezequias, Ele é o teu Deus, o Deus que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir a promessa dEle na nossa vida. Só que crê nisso, levanta a mão para o céu, glorifica o Senhor e aplauda a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Feche os teus olhos por um minutinho, aplauda o Senhor, por um minuto aplauda o Senhor. Diga: Deus, eu creio. Diga: Deus, eu recebo, eu dou um posse, Senhor, aleluia. Diga para o teu irmão do lado: você crê que Deus fará isso na tua vida? Amém. Quem crê nisso, diga amém. Deus falou: vai lá, diga para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Olha só, para encerrar, 6. E diga mais, acrescenta aí, diga para ele que eu livrarei ele das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isso te será por parte do Senhor como
Como o que diz aí? Está fraco, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei a sombra dos graus, e passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, ele volte 10 graus, vai fazer o tempo voltar. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Depois ele vai cantar um cântico. O cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu quero encerrar essa pregação dizendo, para finalizar minha mensagem de hoje, Deus falou a Ezequias, não somente por curar ele, mas eu vou livrar a cidade. Eles tinham deixado de pagar impostos para o rei da Síria, Senaqueribe, e ele não aceitou mais aquela opressão, então ele se negou a pagar os impostos. E Deus falou, eu vou dar livramento, vou mostrar que estou contigo. Eu quero hoje declarar que o Senhor vai mostrar que está contigo. Amém? E tem mais, Deus falou para ele assim, eu vou te dar um sinal, vou fazer o relógio voltar, vou fazer o tempo voltar, para cumprir a minha promessa sobre a tua vida. Eu quero também profetizar nessa noite, que Deus vai te dar um sinal da glória e da maravilha dele. Deus vai te dar um sinal que está contigo e que a promessa dele está viva sobre a tua vida. Só que quem recebe a palavra de hoje, aplaude o Senhor e glorifica Deus. Aleluia! Você pode dar glória a Deus, meu? Sabe como encerrou? A mensagem encerra com Ezequias cantando e louvando a Deus. Aleluia. O profeta voltou lá, levou uma mensagem para ele. Sabe o que Ezequias fez? Foi curado pelo Senhor e começou a louvar. Glória a Deus. E dar cânticos de louvor a Deus. Sabe o que o Senhor está falando para mim nessa noite? Que o tempo de cantar chegou na tua vida. A palavra de Deus é essa. O tempo de cantar chegou. É tempo de novidade. É tempo de portas novas. É tempo de caminhos novos. É tempo de novos milagres de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história. Só quem acredita em profecia, levanta a sua mão para o céu, o mais alto que você puder, e começa a glorificar. Começa a tomar posse, porque o Senhor, Ele é contigo e garante a tua vitória. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor. Você pode glorificar a Deus. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Diz o Senhor para você nessa noite. Vamos orar. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Tudo começou com uma oração. Amém. Eu creio. Eu creio que o mover do Senhor virá sobre a tua vida nesta noite. De forma grandiosa, de forma tremenda. Diga para quem está ao seu lado, o Senhor te ama. Ele tem um propósito para fazer na tua vida. Diga para essa pessoa. Você crê nisso? Quem crê nisso? Diga amém. Coloque assim as duas mãos no seu coração agora, com seus olhos fechados. Faça uma oração nesse momento. Faça uma oração aí no seu coração. Faça uma oração. Talvez Deus está te provando em alguma área da tua vida. E você não está entendendo o que está acontecendo. São tantas lutas que talvez você tenha passado. Talvez você tenha achado que o Senhor não está mais contigo. Mas o Senhor, Ele está contigo. Ele tem uma obra a fazer. Ele tem uma obra a cumprir. Ele tem uma obra a realizar na tua vida. Ele tem um propósito nessa luta que Ele está permitindo você passar. Faça uma oração agora em nome de Jesus. Senhor Deus, eu creio, Senhor, nessa noite. Eu creio que essa palavra falou aos corações dos teus servos, ó Senhor. Eu creio, meu Pai. Aleluia. O seu amor é como Você pode louvar o Senhor nessa noite? misericórdia.
Quando Deus falou de uma enfermidade mortal sobre Ezequias, o Senhor falou com pessoas aqui hoje sobre situações da tua vida que já estão sentenciadas à morte. Talvez o teu casamento está assim.